Eu tô lendo aqui o artigo 1007 do CPC e a gente está falando sobre as custas da apelação, tá? Que foi a greve votada para a gente fazer hoje aqui juntos. Então, eu tô aqui contando para vocês tudo que está previsto lá no CPC. A gente está agora no parágrafo 5º. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, olha isso, inclusive portes de remessa e retorno, no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4º. E olha o que isso quer dizer. O parágrafo 4º é o que a gente acabou de ler, que se você esquece, não faz o preparo, você é intimado para recolher em dobro, correto? Só que quando você foi intimado para recolher em dobro, se você recolher errado, você não vai ter a chance de complementar. É isso que o parágrafo 5º está dizendo. Que não vai adiantar. Se, por exemplo, ele fala até aqui, inclusive o porte de remessa e retorno. Suponhamos que você está aí com processo físico e você esqueceu que esse processo é físico. Quase não tem mais processo físico, acontece, né, gente? Quase todos são aí em processos eletrônicos. E aí? O que acontece? Você esqueceu e não recolheu o porte de remessa e retorno. Você recolheu só os 927 e pouco, porque é o valor da apelação num processo eletrônico. E você esqueceu o porte de remessa e retorno. Infelizmente, se você já foi intimado para essa cobrança em dobro, você não vai ter mais como complementar, tá? E aí, julga deserto. E é muito importante uma coisa que eu vou contar para vocês agora. Daphne, meu recurso, já recebi essa dúvida de seguidora aqui no Help Juris, tá? Ela me mandou assim, Daphne, o meu recurso foi julgado deserto. Eu posso pedir de volta o recolhimento dessas custas? Não pode. Essas custas não são devolvidas, tá? Inclusive, ela peticionou requerendo isso no processo, só que o dela era um processo no JEC, mas foi a mesma coisa, tá? Porque no JEC você também não tem a oportunidade de complementação. Se você errar, o seu recurso é julgado deserto. E aí ela entrou com pedido para então ter a devolução do valor dessas custas e o juiz fez uma decisão nesse sentido, de que não caberia devolução no caso de deserção. E por quê, gente? Porque custas nada mais são que tributos, tá? Então se aplica aqui os princípios do direito tributário, tá? E o fato gerador das custas de um recurso é a interposição do recurso. Então, o fato dele não ter sido recebido, ou dele ser improcedente, enfim, qualquer situação que aconteça, que esse recurso não chegue ao final, mesmo que ele não seja julgado, ainda assim as custas serão devidas, porque o fato gerador desse recurso é a interposição dele, tá? Se você desistir do recurso, suponhamos, pode acontecer também, você entra aí com essa apelação, faz o preparo, tudo direitinho e desiste do recurso, tá? Você também não pode pedir devolução desse valor. Mesmo que você tenha desistido, essas custas são devidas. Tem algumas situações, eu vi isso, a época que eu trabalhei no JEC. Eu comecei no tribunal, no JEC, né, gente? E lá eu tive um pouco dessa experiência com recurso inominado, né? Já tem muitos anos e muita coisa mudou de lá para cá. Mas essa parte de impossibilidade de complementação já era assim há uns 11 anos atrás, mais ou menos. Então, eu via várias situações em que a parte entrava com recurso pedindo gratuidade de justiça. Por quê? O JEC, gente, ele não é gratuito. Você entra no JEC e não paga custas na fase de conhecimento. Tá? Na fase de conhecimento não tem custas no JEC, não tem custas para ninguém. Então, muita gente até com uma capacidade financeira maior entra no JEC para muitas situações. E aí, várias partes, eu me lembro que entravam com recurso nominado pedindo gratuidade de justiça e a gratuidade era indeferida, porque não eram pessoas hipossuficientes, tá? Então, o que acontecia? Aí a pessoa vinha e falava assim, então eu vou desistir do recurso nominado, eu desisto do recurso. Só que aí isso ia para as custas finais depois, isso na hora que o processo ia ser baixado e arquivado, o cartório fazia a conferência e intimava a pessoa para recolher todas as custas, tá? Porque não é o fato de você desistir que vai fazer com que você não deva aquelas custas. Vocês sabiam disso?
Comenta aqui pra mim se alguém já passou por uma situação assim, se isso já aconteceu com vocês, porque é algo que de fato pode acontecer e que pode ser aí uma surpresa enorme para o seu cliente, tá? Imagina, se você dá essa notícia, né? Ele tá crente que vai conseguir a gratuidade de justiça, o juiz indefere, e aí ele fala, não, olha só, então eu não vou recorrer porque eu não tenho R$1.000 disponível agora pra gente entrar com esse recurso. E aí, o que acontece? Você perde a ação, porque aí perde a oportunidade de realmente recorrer, e ainda perde o valor também, porque ele vai ser intimado para recolher de qualquer maneira. Então, muito cuidado com isso, tá, gente? Muito cuidado. Cuidado aí com essas custas do recurso nominado no JEC.